Eu normalmente falo de tecnologia, eu falo disso que está sendo falado aqui. Eu vivo de tecnologia, respiro tecnologia, adoro tecnologia, eu vivo de aparelhos. Sem tecnologia eu começo a ter síndrome de desespero. Acontece que hoje eu não vou falar de tecnologia, de hibridismo, eu sempre falo da fusão do on e do off, eu estudo isso, tanto na área de arte quanto na área de marketing, na área de design. Eu vou falar daqui um pouquinho hoje das consequências da tecnologia. E por que eu vou falar disso? Porque há 4 meses eu sofri um infarto, e esse infarto causou, eu quase morri, e isso me causou uma síndrome, que é a síndrome do coração partido. Apesar de parecer, esse nome está relacionado com emoção, está relacionado com relacionamento, na minha opinião, a minha síndrome do coração partido está muito relacionada com tecnologia. Esse evento foi bastante interessante por 2 motivos. O primeiro é porque eu saí viva dele, estou aqui com vocês hoje. E o segundo motivo é porque me fez pensar sobre algumas consequências da tecnologia. Há muitos anos eu penso sobre isso. Em 2005 eu tenho um paper que fala sobre Friend Enemies, que fala sobre o Google. Desculpa quem for do Google aqui, mas desde lá de trás eu faço alguns questionamentos nessa área. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção depois que eu tive o infarto, eu pensei que eu ia morrer no sábado, no domingo eu sabia que não ia morrer, tinha que passar pelo cateterismo, mas eu cheguei perto da morte. E a maior parte das pessoas que chega perto da morte fica, quando volta, né, quando vê que não morreu, quer mudar um monte de coisa na vida. E isso foi uma coisa interessante porque eu não queria mudar nada. Eu vou mostrar para vocês as 5 coisas que as pessoas mais se arrependem na hora da morte e várias delas têm a ver com não trabalhar muito, ter sido mais você mesmo, o que você queria ser e não o que os outros querem que você seja, se permitir ser mais feliz. E eu saí do infarto querendo fazer tudo o que eu fazia, no mesmo ritmo, as mesmas coisas, continuar com meu marido, com as mesmas coisas da minha vida. E aí eu fiquei pensando, por que que eu não tenho esses arrependimentos que as outras pessoas têm? E aí eu comecei a pensar em 2 coisas. Primeiro, por que, né, a parte do equilíbrio, por que eu continuo querendo fazer essas coisas, mas eu não posso, eu tenho que diminuir um pouco o meu ritmo, porque agora eu tenho limitações, que são limitações humanas, e qual o impacto que a tecnologia tem na vida da gente como uma coisa um pouquinho maior. Então, a primeira coisa que eu queria falar de tecnologia, a gente viu em outras palestras aqui, a gente vê o tempo todo, tecnologia são possibilidades. Quanto mais tecnologia a gente tem na vida da gente, mais possibilidades a gente tem. Só que quanto mais possibilidades a gente tem, mais a gente tem que fazer escolhas. Né? Existe o paradoxo da escolha, que inclusive foi apresentado num TED também, que é sensacional. Quando a gente tem muitas possibilidades, em vez de a gente se sentir mais livre e leve para escolher, a gente, na realidade, se sente sobrecarregado, angustiado nas várias opções que a gente tem. E aí, nessa escolha, o que a gente tem que fazer? O que e quando? Marshall McLuhan, que é um dos grandes pensadores que eu adoro, as ideias dele dos anos 60 para o que está acontecendo agora, ele dizia que o homem cria as ferramentas e as ferramentas recriam o homem. Cada tecnologia que a gente coloca no cenário, ela transforma a gente. Foi assim com o fogo. O fogo modificou os alimentos, a gente começa a cozinhar, modifica a nossa mandíbula, que a gente não precisa mais rasgar a carne, a gente começa a absorver outros nutrientes, modifica o nosso cérebro, a gente está aqui. Aconteceu no século passado, o carro, o controle remoto, a escada rolante. Por causa dessas tecnologias, a gente gasta 700, 800 calorias a menos por dia. E por causa disso, a gente está ficando gordo. A gente fica lutando contra a obesidade, não é isso? Além disso, no século passado, a gente tinha um ciclo de tecnologia onde a vida da tecnologia era mais longa do que a vida humana. Agora, a tecnologia muda todo dia e muda a gente todo dia. O problema é, a tecnologia muda mais rápido do que o ser humano consegue mudar. A gente tem vários efeitos, Google Effect. Hoje a gente não lembra mais as coisas, mas a gente lembra onde buscar as coisas. No Brasil é no Google, 90 e poucos % das pessoas utilizam o Google. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Quando a gente começa a pensar nos poderes que a tecnologia dá para a gente, o que ela faz com a gente? Ela expande o corpo humano. E não só
mecanicamente, motoramente, mas também as nossas capacidades cognitivas, também o nosso cérebro. O nosso cérebro está crescendo para fora, e as nossas capacidades sociais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ela multiplica a nossa presença, o nosso ser. Hoje, eu estou em umas 10 redes sociais, eu vivo disso. Cada lugar que eu estou, não sou eu, não é uma réplica minha, mas uma continuação do meu ser, é isso que é o hibridismo. Só que essa multiplicação de presença requer que eu faça mais coisas. Como consequência, eu tenho que publicar coisas no Twitter, eu programo, inclusive, algumas coisas. Por isso que eu discordo que o povo de São Paulo dorme, ok? eu paro de publicar à meia-noite, mas às vezes eu vou até 3 da manhã, 4 da manhã. Então também tem a parte de estratégia de publicação. Isso faz com que eu tenha muito mais coisa para fazer. Acelera o ritmo da vida. Quando eu era pequena, e eu já tenho bastante idade, eu fazia pesquisa em biblioteca, eu gastava o dia inteiro para conseguir 3 referências válidas para minha pesquisa, não é isso? Hoje, se demorar mais do que milissegundos para o Google me dar um resultado, eu fico irritada, eu fico nervosa, a gente começa a ficar estressado. A tecnologia acelera, a gente acelera também. Isso muda as nossas expectativas com relação ao mundo. O que eu quero, o que eu espero, como eu vivo. Isso nos dá poder. Em 100 anos, a gente tem poder sobre a luz, para esticar até a hora que a gente quiser, entretenimento. Hoje a gente pode comprar coisas que hoje são garantidas e a gente faz no dia a dia, há 100 anos não eram. Aliás, tem coisas que há 10 anos não eram garantidas e hoje a gente faz como parte do nosso dia a dia e afeta a gente. E uma das coisas que muito afeta a gente é a possibilidade do multitasking. Além de a gente ter muito mais coisa para fazer, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E apesar de um monte de gente achar que isso é um potencial bastante grande, eu acho que isso é o capeta. Nós vamos ver por que isso é capeta daqui a pouquinho, ok? Então, eu vou mostrar para vocês... isso aqui, eu gosto muito das ideias do Kevin Kelly, não sei quantos de vocês acompanham o blog dele. E um dos posts dele é por que o impossível acontece mais frequentemente. É justamente o poder que a tecnologia dá. Ela permite que a gente, por usar a tecnologia, reorganize a sociedade. E nesse novo grau de reorganização, emergem novas possibilidades, nova solução. Vocês perceberam quantas coisas que a gente faz hoje que era impossível há 100 anos atrás? A gente voa. Muitas pessoas estão aqui hoje, inclusive eu, que eu vim de Natal nessa madrugada. Estou aqui porque a tecnologia possibilitou, isso era impossível há 100 anos. E uma boa parte do que a gente faz agora que é possível, daqui 10, 30 anos, devem ser muito mais outras possibilidades que agora não são. Então, o impossível está se tornando possível cada vez mais rápido. E a gente tem que lidar com isso, ok? Um dos problemas da gente ter excesso de poder, e cada vez mais poder, o ser humano sempre teve muita dificuldade de lidar com o poder. Tem uma coisa que é chamada patologia do poder, que quando você começa a ter muito poder, você esquece para que você vai usar aquele poder. E você gosta de ter o poder pelo poder, e fica uma coisa doentia. Tanto que se a gente pegar grandes pensadores do passado, Lao Tse tem uma frase que ele diz assim, que controlar os outros é força. O verdadeiro poder é controlar a si mesmo. E quanto mais poder você tem, mais difícil fica controlar, porque você pode tudo. A gente vê pessoas que arruinam as suas vidas justamente porque elas têm tudo. Tem tudo que elas... dinheiro, fama, toda a situação. É muito difícil você controlar essa situação. Outra coisa que eu adoro é esse trecho de Charles Dickens, do Conto das Duas Cidades, que ele fala que toda revolução é o melhor dos tempos e é o pior dos tempos. Nós estamos vivendo provavelmente a maior revolução na história da humanidade. Eu assisti uma palestra de Sir Ken Robinson há 2 dias na HSM e ele contou pra gente um número que é estimado de quantas pessoas que já viveram na Terra até agora. Hoje a gente tem 7 bilhões vivendo simultaneamente, certo? Vocês sabem quantas pessoas viveram na Terra até agora, a estimativa? Ninguém sabe, mas tem uma estimativa que é 8 bilhões e 100 milhões. Ou seja, a gente, na realidade, tem agora simultaneamente vivendo aqui quase a quantidade de pessoas que sempre existiram ao longo do tempo. A gente tem uma terra muito mais urbanizada, com muito mais gente. Os problemas que a gente tem hoje são sem precedentes na história da humanidade e causam uma pressão na gente completamente diferente das outras eras. Agora, por que é o melhor dos tempos e o pior dos tempos? Eu normalmente falo dos benefícios da tecnologia, eu sou apaixonada por tecnologia. Tecnologia dá possibilidades, te dá poder, por isso que é o melhor dos tempos. Ela muda paradigmas e a gente começa a conseguir o que a gente não conseguia. Mas também é o pior dos tempos porque ela causa pressão na gente, modifica as regras que a gente já conhece. E a gente tem que alcançar isso. Qual é o problema quando a tecnologia muda mais rápido do que a gente? Tem um gap. Talvez a gente tenha evoluído ao longo da história da humanidade para acompanhar a evolução tecnológica, mas agora ela é muito rápida. E durante essa evolução, enquanto a gente não evoluir, esse gap causa impactos na gente. Por exemplo, eu, que tenho que mudar alguma coisa na minha vida, senão eu vou morrer, ok? Eu preciso dormir um pouquinho mais de horas por noite. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. Um outro livro que eu gosto demais, que também fala sobre esses impactos, é High Tech, High Thought. Eu não sei quantos de vocês já leram, esse livro é do começo do século XXI. Esse autor vem falando de mega tendências desde os anos 80, ele acertou todas, e ele fala sobre intoxicação tecnológica.
Alguém aqui acha que não é intoxicado tecnologicamente? Eu não tenho tempo de fazer o teste com vocês, ok? Senão eu faria com o maior prazer. Todos nós somos intoxicados, inclusive eu. A gente confunde natural com artificial e é difícil você saber o limite, isso causa intoxicação. A gente não sabe mais a diferença entre lazer e entretenimento. Violência é o gênero mais adorado no mundo. E a gente não sabe quando aquela violência é real e quando aquela violência é um videogame. A gente fica irritado por causa do videogame, mas a gente janta vendo as pessoas morrendo na televisão. Então tem vários. Isolamento versus comunidade. Esse livro é do começo do século. E a gente teve uma aceleração nesses 10 anos, nessa primeira década que a gente está aqui. Eu aconselho a leitura desse livro porque ele é bastante interessante e dá uma visão bacana sobre as coisas. Outra coisa, tecnologia vicia. Eu tenho eu trabalho com educação, eu sou educadora. Eu tenho N artigos que mostram que, principalmente mídias sociais, vicia mais do que cigarro e álcool, que são coisas que são viciantes. Tem alguns estudos que mostram que as pessoas preferem celular do que sexo e outras coisas também. Chocolate, fala, só que sério, como alguém pode preferir celular do que chocolate? A gente teve agora, com o furacão em Nova York, foi medido a crise de abstinência que eles tiveram porque eles não conseguiam funcionar, porque não tinha eletricidade, não tinha celular, não conseguiam operar. Então a pessoa começa a se sentir como sem poder funcionar no mundo. A outra coisa que tem acontecido, multitasking. Olha que o multitasking tem crescido no mundo e continua crescendo cada vez mais. Vocês usam pelo menos 2 telas para ver televisão. Isso vai crescer. Saiu recentemente uma pesquisa do Google que mostra como que a gente tem usado telas sequenciais e telas simultâneas. A gente tem incorporado o multitasking na vida da gente. O que acontece quando a gente começa a ter multitasking demais? Sabe quantas vezes vocês trocam de tela por hora, só para ver e-mail? 37 vezes. Sabe o que acontece cada vez que você troca de tela? Você perde um segundo de raciocínio. E aí você fala, o que é mesmo que eu estava fazendo? Nunca ninguém passou por isso aqui, certo? Aí sabe o que acontece na sequência? Você fica com o raciocínio mais lento, dificulta a tomada de decisão e afeta a criatividade. Só que você fez bastante coisa, porque você mudou de multitela. Então você tem um monte de adrenalina. Isso vicia. Então, vicia, você acha que fez um monte de coisa. Aí quando chega na hora do almoço, você pergunta, o que foi mesmo que eu fiz o dia inteiro hoje? E você não lembra, porque você está nesse ciclo frenético. Então, a consequência do multitask é estresse, inibição da criatividade, inibição para solucionar problemas e raciocínio mais lento, ok? Vocês não acreditam em mim? Não precisa acreditar em mim. Tem pesquisa que fala sobre isso. Não sei quantos de vocês já viram esse documentário, Digital Nation, tem uns 2 anos. Ele tem 9 capítulos que mostram o impacto do digital no cérebro da gente. O primeiro é sobre multitasking com alunos brilhantes de universidades americanas. Quando você faz multitasking, 70% de produtividade. Quando você faz uma coisa por vez, 90% de produtividade, ok? Eu faço multitasking também, eu fico me policiando. Outro problema. A tecnologia traz um monte de coisa pra gente e lota a nossa vida de coisas para fazer, né? E aí a gente dorme menos. Eu dormia 8 horas por noite, eu preciso de 8 horas por noite. Sabe por que eu infartei? Eu estava dormindo 4, ok? Eu adoro o que eu faço. Eu sou que nem criança em loja de doce. Esse monte de coisa tecnológica, para mim, é um paraíso. Só que criança em loja de doce não pode comer tudo, tá certo? O que acontece aqui? Quando você começa a dormir menos, eu estava dormindo 4 horas por noite, por isso meu coração não aguentou. Eu não tenho colesterol, eu não tenho problema de obesidade, eu não tenho problema de estresse, eu adoro minha vida, é muito fácil fazer as coisas que eu faço, bastante gostoso, mas eu comecei a fazer demais. E aí eu não conseguia ter horário para dormir, lutava contra o sono. Se você perder 2 horas de sono por noite, você pode perder memórias permanentes da sua vida, para o resto da vida. Outras coisas que são importantes, não é só a quantidade, a qualidade do sono. Quem aqui dorme com o celular do lado? Ok, você está afetando. Quem tem televisão, rádio no quarto, com vários pontinhos, aquilo está afetando o seu raciocínio à noite. Não é raciocínio, na realidade, a organização do seu cérebro à noite. Quantas pessoas estão tendo síndrome de deficiência de atenção, dificuldade no dia seguinte para acordar, estão cansadas, dificuldade para resolver problemas? Então, isso é um problema sério. Sono é sagrado. Eu dou curso, workshop de criatividade, eu mexo com artes. E eu sempre dei esse conselho, que eu não conseguia seguir. Então, qual é o grande... que eu comecei a não consegui seguir. Então, qual é o grande desafio aqui, na minha opinião? É a gente conseguir fazer esse equilíbrio. E como é que a gente faz esse equilíbrio? Eu estou buscando isso, ok? Eu não tenho uma fórmula mágica para vocês. Inclusive, o que eu vou falar aqui, eu acho que a gente sempre precisou usar, só que agora é mais urgente, porque agora a gente tem muito mais possibilidades para poder fazer essa utilização toda. Então, tem 3 coisas que eu acredito que são essenciais. A primeira é paixão. Eu sempre acreditei na paixão, mas o que vai direcionar para dizer para mim o que eu faço da minha vida? Eu tenho que escolher algumas coisas. Eu tenho algumas paixões, uma delas é a educação. Então, a paixão é aquela coisa que você faz todo o sacrifício do mundo para fazer. Você não se cansa de fazer. Você quer fazer aquilo o tempo todo. Então, essas coisas que são as mais importantes da minha vida vão direcionar e dizer o quê? É a bússola. Para mim, paixão é bússola. Quem não tem paixão pelo que faz, quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada por cada área que eu trabalho. A paixão
é o que faz você estar vivo. Para mim, quem não tem paixão já está morto, está anestesiado, está vivendo que nem zumbi, ok? Então a paixão é número 1. A segunda coisa que eu acho essencial são os valores, né? Eu acho que se a paixão é a bússola, os valores são o leme da nossa vida. Por que eu faço de uma maneira e não de outra? Tá bom, eu gosto de educação, mas por que eu faço de um jeito e não faço de outro? E aí eu fiquei pensando nos meus valores. Os valores de vocês vão direcionar a vida de vocês, provavelmente. Quem não sabe quais são seus valores, está numa hora de dar uma parada para pensar. É um momento crítico da sua vida, ok? E o Sir Ken Robinson falou que a maior parte das pessoas não sabem nem quais são os seus talentos. É que nem quando você tem alguma coisa enterrada, recursos naturais, você tem que descobrir. Então, quais são os meus valores? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu sou cristã, então eu tenho vários valores que vêm da parte cristã, os valores do cristianismo, mas tem alguns valores que vêm da minha família, que vêm da minha formação, que vêm dos meus pais. O meu pai era uma pessoa muito especial, muito especial. O modo dele fazer educação, pra vocês terem ideia, eu e meus irmãos aprendemos o código Morse, de cor, inteiro, quando a gente tinha uns 6, 7 anos, ok? Porque eu era criança na época da Guerra Fria, meu pai achava que era importante você pelo menos saber fazer um SOS, mas sabe como que a gente aprendeu o código Morse? Ele fazia caça ao tesouro, ele escrevia mensagens pra gente em código Morse, com coisas escondidas na casa, bala, doce, brinquedinhos, e a gente ficava eu era expert em código Morse, decifrava aquilo rapidinho para achar as coisas que estavam lá, de maneira divertida, de maneira que era interessante. Para aprender a ler, para aprender a gostar de leitura, na minha época a gente era alfabetizado com 6 anos de idade. Para aprender a ler, ele começou a ler um livro para a gente, Tesouro da Juventude. Leu o primeiro capítulo e depois a gente continua, pai. Não, agora você continua lendo. Você fica com uma puta raiva, né? Lógico. E aí, o que eu fiz? Eu queria continuar devagarzinho, adoro ler hoje. E ele tinha um poema, especialmente esse aqui, que ele sempre, eu cresci ouvindo esse poema, que é o C, de Rudyard Kipling, que vocês têm, inclusive, no materialzinho de vocês, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas que eu tenho aqui na minha apresentação. Eu vou só compartilhar com vocês umas partezinhas deles, que eu quero terminar falando do último valor. Olha sobre o que isso fala, gente. É sobre manter a calma, crer em ti quando estão todos duvidando, esperar sem se desesperar, não mentir para quem mente para você, sempre se esquivar ao ódio, não parecer bom demais nem pretensioso, pensar sem que isso só é o que você faça, sonhar sem fazer dos sonhos os seus senhores, eles têm que fazer parte da sua vida. Encontrando a desgraça e o triunfo, tratar da mesma forma esses dois impostores. Você não é tão bom quanto os outros falam que você é quando você está no sucesso. E você também não é tão ruim quando você está no fracasso. Você pode superar, você é o que você é, tem que conhecer. E se as pessoas mudarem o que você fala, se refazer com bem pouco que te resta. Arriscar, se perder, tornar o ponto de partida, começa de novo. Dá o que for que tem em você e persistir em cada momento. E para encerrar esse poema, que eu espero que vocês leiam depois, entre a plebe, não se corrompa, entre reis não perca a naturalidade. É muito difícil você fazer isso. Seja de utilidade a todos. E se você conseguir fazer tudo isso e dar para o segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, você é um homem. Isso são valores muito fortes que eu acho que determinam o porquê que eu faço algumas coisas na minha vida. A última coisa, que é a parte da paixão, a parte das 3 coisas que eu acho que é interessante, é paixão, valores, e no mundo rápido, com todas essas transformações que a gente viu, eu acho que a terceira habilidade que a gente tem que ter é o empirismo. A revolução não é mais televisionada, e ela acontece todo dia com você. Não dá para esperar o outro te dar a fórmula. Você tem que testar todo dia que funciona ou não. Quantos de vocês aqui usam Instant Messenger? Todo mundo? Eu não uso. Nada que é síncrono, porque para mim não funciona. Eu testei, para mim atrapalha o meu raciocínio, eu faço um tipo de atividade talvez diferente de vocês, ok? Escrevo livro, eu não posso ter essa coisa. Eu não atendo o celular na hora do almoço. Eu testo tudo e vejo o que funciona e o que não funciona para mim. E aí eu escolho o que fazer. Então, na minha opinião, para encerrar isso daqui, se você usar paixão, valores e empirismo junto com a tecnologia, eu acho que isso é evolução. Se você não usar essas coisas junto com a tecnologia, eu acho que a gente pode ser veneno. E numa era que a gente está chegando a um ponto que a gente pode viver 200, 300 anos ou até mais, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais, não só com a quantidade de vida e prolongar a vida, mas com a qualidade da vida que a gente tem. É isso, obrigada.